Boa tarde. Opa. Bom, nós paramos na aula passada, nessa atividade, tá? Na página 281. Eu acho que eu cheguei a pedir para vocês irem tentando fazer e tudo mais. Alguém conseguiu? Alguém começou a fazer? Manda aí no chat. Falando nisso, deixa eu ver. Giovana fez, arrasou, Giovana. Demais. Bom, vamos lá, vai. Eu vou ler com vocês de novo o enunciado, acho que eu já tinha lido na aula passada, mas eu vou ler para a gente ter a resolução agora, tudo bem? Iniciei por aqui com dúvidas. Então, beleza, Maria Eduarda, a gente tira as dúvidas agora. Vamos lá. Para estudar um material, um objetivo, um fenômeno ou um ser vivo... Opa, peraí, essa atividade? Essa atividade mesmo, tá. Opa. Ser vivo, é necessário analisá-lo com muito cuidado, procurando obter propriedades que o caracterizem. Quando uma propriedade pode ser medida, como comprimento, temperatura ou massa, ela é denominada quantitativa. Caso contrário, ela é qualitativa. É o caso da cor, do aspecto, do cheiro, do amor e da tristeza, que em princípio não podem ser medidos. Perceba, portanto, que toda grandeza física é uma propriedade quantitativa. Eu comentei já na aula passada a diferença, então qualitativa é quando a gente não consegue colocar um valor específico. A gente pode dizer se é muito, se é pouco, se é mais ou menos. Quanto você ama? Amo muito, amo pouco. O quanto você está chateado? Ah, estou pouco, estou muito. Então a gente não diz um valor, um número para essas coisas. Mas quando a gente consegue dizer um número exato, aí já é um valor quantitativo, uma propriedade quantitativa. Por que eu digo a quantidade exata, tá? Ou seja, as grandezas físicas que a gente estuda, que a gente vê massa, densidade, velocidade, a gente consegue descrever, definir um valor exato. Então, são propriedades quantitativas. Ok? Na maior parte das vezes, a determinação da medida de uma grandeza física é realizada diretamente por meio de instrumentos de medida. Esse é o caso do intervalo de tempo de uma corrida, que é medido com um cronômetro, da temperatura de um paciente, que é medido por um termômetro, e etc. Então, quando a gente consegue medir diretamente, quando o aparelhinho, a ferramenta que a gente está utilizando, já fala de cara qual é o valor, então, é uma medida direta, né? Nós não precisamos ter feito algum cálculo ou ter tirado valores de outras grandezas para poder descobrir a grandeza que a gente quer. Foi de forma direta, tá? Então, quando é de forma direta, é uma grandeza física que é realizada diretamente, tá? Outras vezes, a determinação da medida de uma grandeza física pode ser realizada indiretamente. Então, por meio de relações matemáticas, entre outras medidas previamente realizadas. Então, por exemplo, a gente consegue calcular a velocidade de forma direta, tá? Já com velocímetro, ou de forma indireta. Indireta é o seguinte, a gente mede a distância, que é uma grandeza. A gente mede o tempo, né? Quanto tempo foi gasto, que é outra grandeza. Através dessas duas grandezas, a gente faz uma continha e descobre o valor da velocidade. Nesse caso, a velocidade foi calculada de forma indireta. Tudo bem? E é exatamente isso que está escrito aqui, ó. É o caso da velocidade de um automóvel, que tanto pode ser medida diretamente, por meio de uma simples leitura do seu velocímetro,
como indiretamente dividindo a distância que ele percorreu pelo intervalo de tempo correspondente. Tá? De um modo ou de outro, a medição de qualquer grandeza física sempre envolve participação direta ou indireta de instrumentos de medida, certo? Como o cálculo dos batimentos cardíacos, isso mesmo. Com o frequencímetro. Bom, para compreender a importância dos instrumentos de medida no nosso dia a dia, observe a figura ao lado, deixa eu colocar a figura, tcharam, que mostra a tela de um aplicativo fitness para smartphone. Então, olha só, tem um aplicativo aqui está escrito a distância, o tempo, caloria, o ritmo. Aqui tem o tempo, questão de clima, não de tempo de relógio. Se fala se é ensolarado, se não é, a umidade do ar e a temperatura que está. Sim, exatamente, Maria Eduarda. Porque a direta é usando alguma ferramenta que já de cara já vai te dar o valor, certo? Até uma trena, por exemplo, uma régua, uma trena a gente já consegue medir, é uma ferramenta, tá? De forma direta. E a indireta pode até não ter uma ferramenta que dê o valor da grandeza que a gente quer. Por exemplo, velocidade. Se a gente não tiver disponível um velocímetro, a gente não vai descobrir a velocidade de forma direta, só de forma indireta. Só que para descobrir a velocidade de forma indireta, a gente tem que fazer um cálculo usando distância e tempo. E a distância e o tempo foram provavelmente, né, já medidos com ferramentas de forma direta. A distância com a sua ferramenta e o tempo com o relógio, o cronômetro, for com a sua ferramenta. Então, por mais que seja de forma indireta a velocidade, ela usou ferramentas de medição, entendeu? Então, sempre é usado ferramentas de medição. Pode ocorrer de ter apenas um dos modos? Pode, só direto ou só indireto, pode ser. Por exemplo, o tempo, a gente mede de forma direta, já passa o tempo, a gente já consegue calcular. É de forma direta. Atualmente, o monitoramento de uma corrida pode ser facilmente realizado por meio dos modernos aplicativos para smartphones. Esses aplicativos informam em tempo real a trajetória do atleta, a distância percorrida ao longo do treino, a quantidade de calorias consumidas e as condições meteorológicas, sendo temperatura, se o tempo está bom, se o tempo está seco, se está chuvoso, nublado, ensolarado e etc. Tá? Isso do indireto é formado por medidas diretas, se aplica a toda medida indireta? Sim. Exatamente, Luiz. Para a gente ter a forma indireta, a gente usou medidas diretas de outras grandezas. Tá? Ou seja, é direto quando a ferramenta que a gente estiver utilizando para medição, qual ferramenta? Aí depende do que a gente está medindo, né? Se é peso, massa, comprimento, hora, mas enfim, vou dizer ferramenta de uma forma genérica. Então, a grandeza, ela foi adquirida de forma direta quando a ferramenta já dá de cara ali o valor, tá? E é de forma indireta quando a gente tem que fazer algum cálculo, usar outros valores para poder chegar nesse valor. Tá? Então, tem um passo, 2 passos aí no meio do caminho antes de chegar ao valor da grandeza que a gente quer. Tá? E a gente vai treinar isso agora nessa atividade. Ó. Note que a tela do smartphone fornece ao usuário uma série de informações, sendo algumas delas qualitativas e outras quantitativas. Identifique. A.
Identifique algumas informações, no mínimo 3, quantitativas, indicando se são medidas diretas ou indiretas. Quem conseguiu fazer já pode me falando quais que você colocou. E quem está fazendo junto comigo também, pode já me dizer no chat aí o que vocês conseguem descrever. Giovana, o cronômetro direto. Sim, mas fala qual é a grandeza. No caso, o cronômetro, então a grandeza é o tempo. O cronômetro é a ferramenta que mede o tempo, e é de forma direta. Isso aí, distância, tempo, temperatura, direto. Quem mais? Vou colocar, eu acho que eu coloquei mais de 3 opções, se eu não me engano. Faz um pouco de tempo que eu fiz esse slide, mas eu vou colocando aí. Distância, temperatura, direto, todas as calorias diretas. Então, vamos lá, vou colocar a primeira opção. Eu coloquei a imagem aqui de novo, para quem quiser auxílio. Tempo. O tempo é direto ou indireto? Opa. Direto, que é pelo cronômetro. Foi essa opção que a Giovana deu, né? Cadê? Isso aí. Muito bem. Próximo, distância. O que vocês acham? Direto, indireto? Cadê? Deixa eu ler o chat aqui. O Luiz tinha falado distância, a Maria Eduarda falou da distância. Direto, Maria Eduarda, direto. Casaram. Direto, tá? E o que é usado? Ele é pela rede do celular e dos satélites. Vai dizendo a informação. No caso, o que ele está usando é um celular, né? Então, o satélite vai dizendo aonde o celular está andando. É uma informação direta, tá? Então, já consegue aí pelo GPSzinho que tem. Próxima, ritmo cardíaco. Direto ou indireto? Maria Eduarda colocou direto. Quem mais? Giovana direto. Vão participar, pessoal. Tá só a Luísa, Giovana, a Maria Eduarda e o Lucas aqui me respondendo. Lucas, cadê? É direto, é pelo frequencímetro. Tá? Então, eu lembro que bastante gente tinha esses reloginhos, que embaixo tinha o frequencímetro ali pela pulsação, que é medido de forma direta. Então, mesma coisa, tá? Provavelmente tem umas pessoas também que usam uma fitinha que passa aqui. Aqui no item A eram pelo menos 3, mas podia ser mais, tá? Então eu coloquei mais opções aí, se vocês quiserem anotando também. Quantidade de calorias consumidas, forma direta ou indireta? É indireto. Não tem um aparelho que calcula o quanto que a gente perde. Ele meio que faz um cálculo. Ele pensa o quanto que a pessoa correu. Claro que esses aplicativos, a pessoa já coloca informação, seu peso, a sua altura, coloca todos os seus dados pessoais, né? E aí, conforme a pessoa for fazer o exercício, o tempo que ela usou, a distância que ela percorreu, e de acordo com o frequencímetro, isso que vai calcular o quanto de caloria que essa pessoa perdeu. Porque a gente sabe que tem pessoas que conseguem perder calorias de uma forma mais rápida do que outras, dependendo do exercício, dependendo do tempo e tudo mais. Então, não tem um aparelho que calcule o quanto de caloria que está saindo, que está perdendo na hora, exato. Isso depende da distância que ela percorreu, do tempo que ela fez de exercício e do frequencímetro. Entenderam por quê? Que a caloria não é medida de forma direta, ela usa o auxílio de outras grandezas.
E depende do que está fazendo também, exatamente. Entenderam por quê? Lucas não entendeu? Lucas, é direto quando o aparelhinho, a ferramenta de medição, já mede na hora e já sai informação. Não existe uma ferramenta, um dispositivo, que já saia o valor da caloria de forma direta. Não tem como medir quanta caloria a gente está perdendo de forma direta. Para saber esse valor, ele usa as informações do frequencímetro, do tempo que a pessoa fez o exercício, da distância que ela percorreu, se o exercício for corrida, né? Nesse caso era corrida, porque está falando de uma distância. Usa as informações que ela já colocou antes de dados de massa, peso e tudo mais. Então, ela usa o auxílio de outras grandezas para poder achar o valor de quanto de caloria que essa pessoa perdeu. Então, não é de forma direta, é de forma indireta, né? Passa aí por um processo antes, entendeu? Para ser direto tem que ser em tempo real. Tem que ser, a ferramenta já tem que sair com o valor. Não, a ferramenta não precisa de outros dados. Quando a ferramenta não precisa de outros dados, então é de forma direta. Por exemplo, a distância. Eu pego uma trena, uma régua, uma fita métrica, eu já consigo tirar e já encontro o valor. Ah, isso aqui é 30 centímetros, isso aqui é 20 centímetros, de forma direta, certo? O tempo, eu olho no relógio e vejo, de forma direta. Não preciso ter outra informação. Para ser indireto, é necessário realizar contas englobando outras grandezas. Exatamente. E é aí que está a pegadinha, porque essa continha que foi feita, não foi a gente que fez, né? O próprio aplicativo já tem essa conta englobada e já sai o resultado da caloria. E aí engana a gente, porque parece que é de uma forma direta, mas não é. Porque não tem como ter uma ferramenta que meça quanto de caloria que está perdendo. Depende muito. Entenderam? Sim. Então tá bom. Maria Eduarda entendeu também? Então, belezinha. Então, vamos para o item B. Agora é para a gente identificar algumas informações que são qualitativas, tá? Porque a gente não coloca um valor. A gente diz sobre usando qualidades. Muito bem. Quem mais? A Maria Eduarda já colocou aí o tempo. Vamos lá, vamos participar. Deixa eu ver, tem 22 participantes hoje. O tempo de clima, Maria Eduarda, não, é qualitativo mesmo. Temperatura, umidade, quem mais? A Yasmin. Umidade, níveis. Então, vamos lá. Eu coloquei, acho que 3 também, não sei, não lembro. Bom, condições meteorológicas, tá? Tempo, a gente não fala um valor específico. A gente fala se ele tá seco ou se tá úmido. Temperatura poderia ser... Temperatura é qualitativa. Eu não entendi direito que unidade qualitativa. Propriedade qualitativa é quando a gente não consegue colocar um valor. A gente pode, dependendo do caso, até consegue, mas quando a gente consegue dar uma qualidade também, tá? Então, eu consigo dizer se é muito, se é pouco, se está quente, se está frio, se está gostoso, se está ruim,
se está seco, se está úmido, se está... Características, tá? Qualidades, características. Então, as condições meteorológicas, o tempo, eu dizer que ele está seco ou se ele está úmido, eu não estou dando um valor, eu estou dando uma característica para ele. Então, é qualidade. Então, ele é qualitativo, tá? Eu dizer que o tempo está frio ou está quente, também, qualitativo. Se está chuvoso e ensolarado, qualitativo. Opa! Tá? Então, são exatamente essas condições aí que vocês já foram me descrevendo no chat. Tempo, umidade, temperatura. Arrasaram. Alguém ficou com dúvida? Alguma dúvida aí nesse exercício? Temperatura poderia ser qualitativa. Sim, temperatura é qualitativa. Pode sim, Maria Eduarda. É o exemplo que eu coloquei, ó. Temperatura quente ou frio. É direto ou indireto? O direto ou indireto, Luiz, é mais sobre as propriedades quantitativas. Porque direto e indireto é sobre medir, né? Dar valores. Então, é sobre as propriedades mais quantitativas, tá? No item B, a gente está falando sobre as qualitativas. Então só englobando outras comunidades. Maria Eduarda, agora entendi. É quantitativa que você está perguntando. Sim, pode ser. Mas aí eu vou estar falando do quantos graus, né? Quantos graus Celsius, dando um valor. Aí sim, quantitativa, arrasou. É isso mesmo. Pode sim ser quantitativa. Se a gente for parar para pensar, a umidade também pode, porque tem como medir a umidade do ar. Então, se a gente der um valor, a gente também consegue deixar quantitativa. É que esse aplicativo, ele não mediu, ele só descreve de forma característica, ele caracteriza, né, essas propriedades, ele está dando qualidade. Então, esse aplicativo está de forma qualitativa. Então, só um englobando outras comunidades ensolaradas. Entrarem só um englobando outros como umidade ensolarada. Não entendi, Giovana, a sua pergunta. Então, só um englobando outros. Entendi agora que você perguntou. Isso mesmo. Aqui eu já falei todas as condições meteorológicas que estão nesse aplicativo. Então, o tempo, a umidade e temperatura e tudo mais. Tudo que fala sobre as condições. Tá? Os 3 já estão aqui dentro. Vocês podem ter colocado, igual vocês colocaram para mim no chat, também não tem problema. Quem escreveu tempo, umidade do ar e temperatura, tá certo também. Tá? Não tem problema nenhum, tá certinho. Entendeu? Então, vamos lá. Estou confusa em relação de algo direto e indireto. Direto é quando já mede sem o auxílio de outras grandezas. Tá? E indireto é quando precisa do auxílio de outras grandezas para conseguir chegar no resultado. Tudo bem? Então, se você tiver uma ferramenta que não precisou do auxílio de outras grandezas para se chegar no resultado, já foi de cara. Então, ele é direto. Se ele usou o auxílio de outras grandezas para se chegar no resultado, então ele é indireto. Tá? Talvez vocês fiquem com dúvidas sobre umidade, por exemplo. Seria algo indireto ou direto? Depende. Depende da informação que tem. Se estiver usando uma ferramenta apropriada que já saia o valor da umidade de forma direta, aí sim pode ser direta. Mas se não tiver essa ferramenta em mãos, se você estiver usando, não sei,
outras ferramentas sobre o tempo, sei lá, e for fazer aí uma análise, aí você conseguiu de forma indireta. Às vezes, a mesma grandeza, a mesma propriedade, ela pode ser adquirida, a sua informação, de forma direta ou indireta. Depende da ferramenta que você tem, entendeu? Por isso que foi dado o exemplo da velocidade. Velocidade a gente consegue de forma direta, usando um velocímetro, ou de forma indireta, fazendo a continha. Então depende muito do que você está tendo aí de disponibilidade de ferramenta, tá? Então, como depende muito, o que vocês precisam realmente entender é que é direto quando já sai o valor, sem a gente precisar passar, usar outras informações, tá? E indireto quando a gente precisa utilizar de outras informações para se chegar no valor. Sabendo isso, você consegue analisar dependendo do caso. Entendeu? Tá? Então depende muito. Aí, conforme o exercício for aparecendo, você vai vendo, você consegue analisar, a historinha vai contar, vai te dar, vai descrever se usou ou não, se foi direto ou não foi direto. Tudo bem? Então vamos para o número 2, exercício 2. Na busca por resultados de medida que sejam os mais confiáveis possíveis, os pesquisadores definiram dois termos úteis a fim de estabelecerem uma comunicação mais adequada entre eles. Esses termos são precisão e exatidão. No dia a dia, muitas pessoas acabam confundindo esses dois termos. Entretanto, quando se estuda ciências, é importante que esse tipo de confusão não ocorra. Para entender a diferença entre esses dois termos técnicos, vamos fazer uma analogia. Digamos que cada medida executada em uma certa experiência seja equivalente a um tiro em um alvo. Após uma porção de tiros, existem basicamente 4 possibilidades para o estado do alvo. Então, quando a gente vai fazer ciência, né, vai fazer experimentos e tudo mais, a gente faz várias vezes. Uma vez dá certo, uma vez não dá certo, uma vez a gente chega perto do valor, uma vez a gente chega longe porque a gente fez alguma coisa errada. Depende do caso. Então, como exemplo genérico, eles estão dando o exemplo do tiro ao alvo. Como se cada tiro fosse um experimento, uma tentativa de se chegar no resultado. Qual é o resultado que a gente quer? O alvo. Certo? Então, é uma analogia, tudo bem? E nessa analogia, nós vamos entender qual é a diferença de precisão e exatidão. São coisas diferentes, mas muita gente acha que é a mesma coisa, e não é, tá? Então, eu já vou definir para vocês as características de cada um, para vocês identificarem a diferença, tá? Deixa eu ver aqui. Professora, preciso... os tiros perto. Basicamente, Luiz Felipe. Ó, preciso é quando a pessoa consegue chegar em todas as suas tentativas quase no mesmo lugar. Tá? Então, a pessoa tem um foco. Então, por exemplo, a gente está calculando um valor. Uma hora deu 4,1, uma hora deu 4,2, uma hora deu 4, uma hora deu 4,5. Talvez a pessoa não esteja sendo exata, porque ela não chegou a um valor certo, mas ela foi precisa, porque os valores dela estão bem próximos. Entendeu? Agora, quando uma pessoa está fazendo ali os cálculos, aí ela consegue 4, depois 7,8, depois 1,1, depois 10,5. Os cálculos elas são muito longe, ela não está sendo precisa. Entenderam a diferença de preciso? Então, vamos olhar a imagem. Na hora que essa pessoa atirou, olha só,
Aqui, os tiros estão todos próximos, certo? Então, essa pessoa foi precisa. Aqui também, ó, os tiros estão todos próximos. Então, essa pessoa foi precisa. Ok? Já nesse terceiro caso, os tiros estão todos longe um do outro. Ela não foi precisa, ela tirou para lados totalmente diferentes. Tá? Então, não foi precisa. E aqui também, os tiros estão todos longe um do outro. Então, ela não foi precisa. Agora, o exato, que a Mariana lhe perguntou. Exato é quando a média das tentativas é o valor certo, tá? No nosso exemplo aqui, que a gente está usando uma analogia, qual é o resultado, o valor certo nessa analogia? O valor certo é o alvo aqui no meio, não é? Tudo bem? Então, a pessoa está sendo exata quando ela chega o mais próximo possível do valor certo, tá? Então, quando a média das tentativas dela é o valor certo. Vamos analisar a imagem. Se eu olhar aqui todas essas tentativas, a média não seria aqui no meio? Tá? Então, se a média é aqui no meio, então essa pessoa foi exata. Neste caso, 1, porque a média das tentativas dela foi exatamente no alvo certo. Tá? Agora, essa aqui no caso 2, a média, tá vendo meu mouse? É bem aqui no meio, olha. A média, mais ou menos, seria mais ou menos aqui no meio. Bom, tá bem longe do que a gente quer, né? Então, ela não foi exata. Vocês podem ver que ela até foi precisa, focou numa coisa só, mas exata ela não foi, porque ela chegou longe no resultado certo. Agora, olha o caso 3. Essa pessoa não foi precisa, atirou tudo para cada lado, não foi precisa num ponto só. Só que se a gente for analisar a média dos pontos, onde seria o centro desse monte de tiro que essa pessoa tirou? O centro seria bem aqui, dentro do nosso alvo, certo? Então, essa pessoa foi exata. A mosca. Esse negocinho aqui no meio se chama mosca do alvo? Eu não sabia, Nicolas. Então, belezinha. Então, vou chamar mosca. Perdão, vamos lá. Agora aqui, vamos ver se chegou perto da mosca. No caso 4, os pontos estão tudo aqui nessa parte de baixo. Então, meio que o centro ali, a média, seria mais aqui no meio, mais ou menos, certo? Longe da mosca. Então, se é longe da mosca, essa pessoa não foi exata. Isso é verdade, tem até o ditado. Tudo bem? Então, vocês entenderam? Preciso é quando os resultados que ela encontrou são próximos entre si. E exato é quando a média dos resultados é próxima ao centro, ao resultado correto. Bom, com essa informação, ainda usando essa analogia, a gente vai responder aí o item A. Agora, de olho nos alvos, experiências, responda as perguntas da tabela seguinte, preenchendo suas colunas com sim ou não. Bom, vamos responder aqui junto comigo. Vou deixar o chat aberto, tá? Aqui é o caso 1. Eu acho que eu copiei. Copiei aqui a imagem embaixo para ficar mais fácil de visualizar, tá? Para quem não está com a apostila aberta aí, quem está usando só meu slide. Então, caso 1. Os tiros estão próximos um dos outros?
Sim ou não? Sim, sim. Muito bem, sim. No caso 2, os tiros estão próximos uns dos outros? Muito bem, sim. No caso 3, os tiros estão próximos uns dos outros? Não, não. Muito bem. Luiz Felipe marcou com X, tudo bem também. Se você entender que o X é um sim para você. E no caso 4, os tiros estão próximos uns dos outros? Não, também. Muito bem. Agora a gente vai analisar se eles estão próximos ao centro, se na média, olha a palavra, ó, se na média eles estão próximos ao centro do alvo, que é a mosca. No caso 1, eles estão próximos, a média está próxima? Muito bem, sim. E no caso 2, a média aqui está próximo? Não, muito bem. No caso 3, a média dos pontos está próxima ao centro? Muito bem. E no caso 4, a média está próxima? Não. Muito bem. Bom, já deu horário aqui da aula, no final da aula. Sobre o item A, eu acho que tem ainda alguma coisa aí para responder. Opa, tá? E tem, acho que mais. Dá para terminar aí essa atividade, tá? Então, façam o seguinte: terminem essa atividade em casa, que semana que vem eu retorno com ela, tudo bem? Deixa eu só fazer a lista aqui de chamada, tirar o print. Se vocês se empolgarem, quiserem fazer mais também, não tem problema nenhum, tá? Se vocês quiserem fazer, eu acho que tem mais outra atividade também para ser feita, se eu não me engano. E aí seria interessante também vocês irem começando a fazer. Tudo bem? Então, gente, a gente se vê semana que vem. Fiquem com Deus. Já fiz, Luiz já fez. É bem fácil. É tranquilo assim. Não é difícil mesmo. Ok? Então, tchau. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Até mais.